Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu Por Outro Lado. Bom, esse vídeo foi sugerido por um dos nossos seguidores, o Jean Carlos. Ele trouxe no Instagram perguntando acerca de como seria a relação do mito do Narciso com o mito de Psique e Eros. E eu achei uma pergunta bastante interessante, bastante intrigante, porque ela vai nos revelar algo sobre os desejos humanos. Algo bem próximo, claro, não em sua totalidade, mas algo que deixa um tempero aí para intrigar e nos fazer pensar e refletir mais sobre a qualidade dos nossos desejos. Sobre o mito de Narciso, eu já fiz um vídeo, aliás, meu último vídeo fala bastante sobre o mito de Narciso. Eu conto um pouco sobre a sua relação com Eco e a relação do apaixonamento da sua própria imagem. Eu não vou me deter muito nesse mito hoje, para a gente poder explorar um pouco mais o mito de Psique. Então, se você não assistiu o vídeo, tiver interesse em entender essas relações, logo que vai aparecer uma indicação para você assistir esse último vídeo. E também tive algumas outras oportunidades de falar sobre esse tema em outros vídeos. Então, fique à vontade, o canal é nosso, comente, escreva, sugira, mande dúvidas, críticas. A gente está aberto a entender e abrir esse diálogo, que é um desejo muito forte meu, por isso abri mesmo esse lugar, esse espaço que é nosso, então aproveite. Bom, tudo se inicia dizendo que Psique era filha, uma das 3 filhas de um rei, a mais bela de todas e a mais jovem de todas. Muito interessante pensar que o Apuleio coloca essa Psique como uma jovem tão bela, mas tão bela, que ela começa a ser digna de culto pela cidade. As pessoas olham para a beleza dela e é tão inspiradora que a cultura pega essa beleza e começa a cultuar, fazendo oferendas para ela. Uma beleza nascida da terra e não da espuma do mar, que competia de igual para igual com a deusa. Então veja que realmente a gente sabe pelo histórico dos mitos como os deuses são bastante orgulhosos, face e espelho do ser humano. Ela sente o seu amor próprio ferido. Ela pede ao seu filho, Eros, que descesse à terra para atormentar essas pessoas, né? E para criar um tormento diante disso, pois ela não estava nem um pouco agradada dessa história. Aqui, esse primeiro trecho já traz uma relação quanto ao amor narcísico. Vênus sente que não está sendo mais idolatrada a sua imagem, mas a imagem de uma outra pessoa nascida da terra, que ela julga como inferior, pois era um ser humano e ela era uma deusa. Como que pode comparar uma qualidade de um ser humano a um deus? E a partir do momento que ela já não figura mais, ou tem a sua figura, sua imagem ameaçada de cultos por outra que não seja ela se enfurece. Eu gostaria de fazer um pequeno ponto aqui, e não é o tema central da comparação, mas só para a gente já pensando o quanto o mito de Narciso ele está presente nas relações, inclusive aqui, na relação da deusa com a terra, né? Mas a gente entende isso como um espelho da humanidade. Na relação do quanto a imagem projetada precisa ser adorada, precisa ser eco de sua imagem na voz dos outros, para que ela se sinta satisfeita, e o contrário a faz ficar intempestuosa e muito raivosa, mandando uma praga, mandando um problema para toda a cultura que ousou não idolatrar a sua imagem. Quando ela faz isso, Apuleio nos escreve de uma maneira maravilhosa. Ele fala assim: o menino alado, esse perverso velhaco, menino alado, perverso velhaco, que dizem que foi o primeiro dos deuses, né? Agravado com sua má conduta moral pública, armado de tochas e flechas, corre daqui e dali durante a noite, pela casa dos outros, incendeia todos os lares,
comete impunemente os piores escândalos, nunca faz coisa boa. Essa é a descrição de Eros. Se bem que ele já fosse imprudente por natureza velhaca, ele excitou ainda mais com seus discursos, conduziu a cidade que falamos e mostrou-lhe Psique, tal era o nome da menina. A descrição que Apuleio nos traz de Eros mostra uma face do amor diferente da face de Narciso. O amor de Eros é o amor desse apaixonamento. Ele fala, né, que ele tem uma moral pública bem ruim, né? Faz mal para a moral pública porque a pulsão erótica vinda de Eros, ela é uma pulsão que desconhece a moral pública. Ela desconhece os tratados éticos. Ela é uma pulsão que vem revolucionar diante da cultura. Por isso ele não é bem quisto, nunca foi. O Eros não é o anjinho cupido que a nossa indústria cultural quis mostrar pra gente. Não. O Eros sempre foi um pentelho, aquele que não é bem visto, aquele que vai causar problema, e ele é uma maldição para as pessoas. Ele não era o bem. Por quê? Numa comunidade, se a gente fosse transportar ali para a Grécia, a ética em primeiro lugar. Uma pulsão erótica seria destruir os tratados morais. Entretanto, a gente entende também que há uma clareza em relatar esses mitos de que existe e que não há o que fazer. É uma parte do ser humano, é uma expressão de amor, assim como as outras também o são. Então, nesse sentido, a gente viu um pouco do amor narcísico, se a gente pode chamar assim, o amor pela imagem, através da expressão da Vênus, enfurecida, ensandecida por não ser o centro das atenções, e enfim. E ela invoca Eros, esse amor erótico, que tem uma qualidade diferente do amor narcísico. A gente vai falar um pouco mais disso um pouquinho mais pra frente nesse mito, mas já começam aí, na introdução dessa história, a diferença desses dois amores. O pai, o rei, né, muito atormentado com todos os acontecimentos na sua cidade, ele procura um oráculo para perguntar o que fazer diante disso, o que eu posso fazer para apaziguar essa fúria que está acontecendo na minha cidade. Virou um caos. E o oráculo diz que ele deveria levar Psique, a sua filha mais bela, para o alto de uma montanha, e que lá ela se casaria, ela se desposaria com um monstro, um terrível monstro, um dos piores monstros da humanidade, e que assim seria consumado o casamento e que ela, portanto, essa maldição seria apaziguada, Vênus não ficaria tão brava, teria sua vingança, estaria tudo certo. E foi o que aconteceu. Então eles levaram Psique ao alto de uma montanha, e nesse processo de levar é muito interessante porque Psique se lamenta do que fizeram com a sua beleza, porque ela própria não gostava de ter essa beleza, posto que isso atrapalhava a sua vida. A cultura pegou algo que era dela sem permissão, sem entender, sem dar devido poder a ela própria, e essa cooptação sem a intenção da própria Psique não lhe deu vantagem nenhuma, pelo contrário, agora ela estava fadada a casar com um monstro e possivelmente perecer nesse casamento. Bem, ela vai até o cume dessa montanha, é levada por Zéfiro, um vento gentil que se apaixonou por sua beleza, e gentilmente Zéfiro se deposita Psique diante do palácio de Eros. Bem, essa história continua sendo muito bonita e muito complexa, como nós estamos olhando para a relação do amor entre Narciso e Eco, e olhando agora Psique e Eros, também não posso me adentrar a tantas outras simbologias que aparecem aí, tantos simbolismos lindos. Portanto, há meios de se explorar um mito que se abre em diversos braços. Vamos seguir para a ideia do amor, mas eu faço um convite a você ler esse texto, porque ele é muito rico. Bem, Psique entra então no palácio, fica deslumbrada com a beleza desse palácio, e Psique é servida por servos muito dedicados, mas que não se apresentam fisicamente.
Psique ouve vozes dos servos que dizem para ela ficar tranquila, que montam um banquete para ela, que a vestem, que a banham, mas Psique não vê fisicamente esses servos. Ela ouve essas vozes e ela conversa com essas vozes. Aqui a gente entra num campo onde a simbologia da psique nos mostra a mente humana. A psique não via de fato quem a servia, mas havia ecos abstratos, subjetivos, servindo, interferindo em sua vida, trazendo para ela as necessidades dela, modificando o seu cotidiano. O que é isso senão a mente humana? O que é isso senão nós que constantemente temos ecos em nossa mente, que nos transformam, que nos servem de um banquete, que às vezes nem a gente quer comer, mas está lá e a gente acaba nos servindo dele, causando alguma angústia, causando lembranças ou pensamentos intrusivos que a gente nem deseja, mas está lá. E é muito interessante a gente pegar então alguns elementos aqui antes de prosseguir, enquanto Vênus figurando esse amor narcísico, esse olhar da própria imagem, Eros, esse amor que é contra a cultura, esse amor que destrói para construir, que é criativo, mas que não é bem-vindo porque é um amor amoral, ele não segue uma linha moral, ele tem um desejo, é o desejo dele e ponto. E temos agora a Psique com esse olhar da mente humana. Ela adentrou ao mundo onde ela tem ecos e vozes, mas ela não tem acesso. E isso se intensifica, porque à noite, Eros, que é o seu marido, ele se revela como seu marido, diz para ela que eles poderiam se desposar, ter relações sexuais, ter um amor, um casamento, mas ela nunca poderia ver a face dele. Ela nunca poderia olhar para ele. Ele sempre vinha à noite, no escuro, deitava na cama com ela, tinha relações sexuais, vivia uma vida conjugal plenamente satisfatória, até um certo ponto, como a Puleia nos conta, mas ela nunca poderia vê-lo de fato. Esse era um tratado. E isso é de extrema importância para a psicanálise. O primeiro que fez essa leitura foi Freud, é um mito fundador da psicanálise. A mente desconhece o desejo, a mente desconhece o amor que deseja, o amor erótico. É impossível para a mente ver o desejo, mas podemos tocá-lo, podemos experimentar o desejo figurado de diversas maneiras, mas a fonte do desejo, que Lacan chama talvez de objeto A, se a gente for pensar em outras linhas de psicanálise também, outras teorias que dizem sobre a impossibilidade da gente se apropriar do desejo e que chegar perto disso é terrível, a gente não consegue, a gente percebe o quanto o desejo é desconhecido pela mente. E esse mito figura, então, essa ideia de que ela não veria a imagem de Eros. Ela nem sabia quem era o marido dela, mas ela gozava desse processo de viver num palácio e ter esse contrato de que não veria o seu próprio desejo. A partir dali, ela se sente muito solitária, ela não vê os criados, não vê o marido, não tem imagens. E ela recebe a visita de suas irmãs que julgavam que ela estava morta. E esse ponto é um ponto muito interessante, porque as irmãs, muito invejosas da vida que Psique levava, dizendo e causando, e até mesmo de uma forma deliberada. A Puleia nos conta que as irmãs confabulavam contra. Como vamos fazer Psique ser derrotada? Como ela pode viver algo tão bom, tão belo, tão estável, e nós, com maridos terríveis, sendo maltratadas, ou mesmo tendo que fazer trabalhos serviçais para eles, em um casamento tão infeliz, nós temos que derrotar Psique. Elas voltam com esse intuito. Eros avisava Psique, dizia: Psique, as suas irmãs não têm bom intento, não ouça a inveja das suas irmãs, elas vão te atentar contra mim. Dito e feito. Elas maquinaram diálogos, elas maquinaram argumentos, puseram Psique em dúvida sobre quem era o marido,
E Psique um belo dia entra no seu quarto com uma lamparina a óleo na mão, chama acesa, e ela adentra onde o marido dorme e ilumina o rosto do marido, e ela vê a beleza do marido dela. Psique fica aterrorizada com a beleza de Eros. Aterrorizada, olha que interessante, ela treme diante da beleza de Eros e uma gota de óleo cai no chão. Uma gota. Essa gota faz um barulhinho e Eros acorda com essa gota que caiu no chão. Quando ele percebe que Psique está olhando para ele, ela descumpriu o contrato, ele some. Ele, alado, ele sai pela janela, voa, vai embora e abandona Psique, que entra numa angústia terrível. Psique, desesperada pelo amor de sua vida, ela procura Vênus para reparar o mal que fez, e Vênus concede a ela alguns trabalhos para serem feitos para que ela pudesse se reconciliar com Eros. Esse trecho é bastante psicanalítico, pois se reconciliar com o desejo exige trabalho, exige enfrentar o seu próprio medo. Eram trabalhos que davam medo. Eu não vou me adentrar muito e esmiuçar demais, porque temos que fazer uma comparação aqui com o Narciso, mas veja que a ideia de se reconciliar com o desejo que sumiu, primeiro, é desesperador, é latente, precisamos nos reconciliar, não dá para viver sem. E ao mesmo tempo, a gente percebe que os trabalhos impostos à Psique eram muito difíceis, como coletar a lã de ouro de carneiros muito agressivos que comiam pessoas, como buscar a beleza de Perséfone nos rios do inferno, do Hades, uma parcela da beleza de Perséfone, e oferecer essa beleza a Vênus, que se sentia desgastada de sua imagem. Muito interessante ver que e todos os trabalhos que Psique se colocou e fez e resolveu esses trabalhos, acabou se unindo novamente a Eros e virando uma deusa, nos mostra o quanto labor a gente tem diante do nosso desejo. A nossa mente precisa dessa presença ausente do desejo para nos tornar criativos, para nos relacionarmos com esse amor desejante, essa pulsão, para entrar em acordos com ela e poder ser criativo e viver plenamente satisfeito. Mas uma vez que esse desejo se revela e na sua impossibilidade de manter esse contrato do desejo revelado e possuí-lo de fato, a gente tem que entrar em novos acordos, fazer um trabalho para a busca desse desejo, para a gente poder estabelecer uma vida plenamente satisfeita. Bastante complexo, é um mito que vai muito além, eu estou trazendo uma leitura bem rasa, mas se a gente pensar então na diferença dos amores entre o mito de Narciso e o mito de Eco e Eros, a gente vê que os dois se tratam de figuras humanas, né? Faces de nós. Os deuses são, os mitos também são espelhos da humanidade. E a gente percebe o Narciso, enquanto amando a sua imagem, se apaixona e cega para outras imagens do mundo, morre de inanição diante desse apaixonamento da imagem, versus um amor que tem como um fundamento ser imoral, amoral, ser além da cultura, mas uma pulsão desejante que está sempre em conflito com a mente, entrando em acordos criativos para que se satisfaça parcialmente, mas que nunca vai se satisfazer plenamente, né? Nunca vai ter um esgotamento de desejo. São sempre acordos que fazemos para ser bom para a cultura e bom para a gente, mas é uma pulsão que quer para si própria tudo. Bom, aonde está o desejo do Narciso? Quando o Narciso se encanta pela sua imagem refletida na voz de Eco, e isso Ovídio nos traz de uma maneira muito bonita, dizendo e enfatizando que Narciso não se encantou pela voz de Eco,
mas ele se encantou pela sua imagem projetada no que Eco dizia, que era o eco de sua própria voz. O desejo, o apaixonamento de Narciso é pela sua própria imagem. Mas a gente às vezes entra num certo conflito com relação a isso, porque culturalmente se entende um narcisista quanto ao amor da sua imagem física, quanto ao amor do seu corpo, né? Como aquele que se observa, se deleita com sua própria imagem física. Sim, o mito traz esse olhar, mas longe de ter essa superfície espelhada para pensar sobre essa figuração, a gente precisa pensar nessa simbologia com mais profundidade, porque o narcisismo e o amor do Narciso não perpassa só, talvez sim, mas não só se restringe à imagem física projetada, à selfie que se coloca. Isso é amplamente divulgado. Entendemos o narcisismo na cultura dessa maneira. Mas o Narciso, ele ama a sua imagem projetada. Ele ama os seus conceitos projetados, o que ele apresenta de si para o outro. Isso perpassa a imagem, mas não para na imagem. Porque uma vez que Narciso se encanta pelo eco, ele não está se vendo fisicamente, não é uma foto, não é um reflexo. Ele se encanta pelo conteúdo da voz do outro que volta para ele e ele se reconhece. Isso se torna mais complexo. Entender o desejo de Narciso, entender o apaixonamento, o amor de Narciso, perpassa por entendermos que a imagem não se trata do olhar. A imagem se trata de um conjunto simbólico, porque Narciso, ou uma estrutura narcísica, ela pode inferir contra a própria imagem em amor à imagem projetada. Ou seja, ela pode inferir para o próprio corpo em amor à imagem que ela entrega para a cultura. Às vezes é muito ambíguo, porque a gente pode ter tons muito violentos, mas ainda assim ser narcisismo, porque o amor só faz sentido para essa pessoa, ele não faz sentido para a cultura. Ele vai para a cultura, mas ele tem que voltar para si próprio e não ser construtivo para o outro, não ser algo construtivo para a cultura de uma forma geral. É uma pulsão desejante que, ao invés de ser depositada no outro, volta para si. E tem que voltar, porque senão não é amor para o Narciso. Aí vem aquela ideia de que Narciso não ama o que não for espelho, no sentido profundo da coisa, no sentido de as atitudes são às vezes terríveis. Há relacionamentos abusivos, nós cansamos de ver pessoas que se relacionam com o outro em detrimento de uma função própria, né? Tudo em favor de moldar o outro à sua imagem, mas não estamos falando só fisicamente, perpassa pelo físico, mas é uma estrutura emocional mais complexa. E eu trago esse pensamento sobre Narciso e nessa profundidade em relação a Eros e Psique, para a gente entender que o amor de Psique é depositado no Eros. Quando ela percebe que o amor, essa pulsão, essa paixão, esse desejo vai embora, ela entra em pânico. Ela não pode viver sem o desejo dela. Ela não pode viver sem o amor dela. É um amor que foi transferido para o outro e que faz sentido no outro, diante de si. Percebe que ela deposita um amor e é aquilo. Esse amor não retorna para ela própria para constituir a sua própria imagem. Ela não tenta perverter o Eros numa imagem de si própria, mas ela tenta satisfazer seu próprio desejo em relação a ele. É bastante complexo, mas tornando um pouco mais palatável, então, por outro lado, pensando que a estrutura do amor do Narciso é algo que vai e volta. A sua imagem precisa ser recolhida para si. O amor é pulsional de uma maneira que vai e retorna. E Eros e Psique é um amor que vai, que fica, que tem a ver com desejo, que tem a ver com amor, que tem a ver com desespero, mas é um amor que vai e fica.
apesar de ser uma pulsão amoral, se pudermos chamar assim, uma pulsão nem benquista pela cultura, porque não segue as dogmas e as leis da cultura, e a gente está sempre dialogando com isso, é um apaixonamento em que o outro existe, em que não é a si próprio que Psique está amando, ela está amando um outro diferente de si. Bem, espero ter conseguido aproximar um pouco os amores desses mitos. Faço uma indicação forte de leitura, leiam Apuleio, é uma leitura gostosíssima, incrível, muito gratificante por essa dica e pedido do Jean Carlos, porque eu não tinha entrado em contato com o texto original, só conhecia o mito através de estudos fragmentados e foi muito bonito. Então, Jean, muito obrigado pela sua indicação de leitura, muito obrigado pela sua mensagem. Se vocês quiserem mandar mensagem, sugerir, falar sobre temas atuais mesmo que sejam, eu gostaria de ouvir vocês. O que vocês gostariam de debater? Como que a gente pode aperfeiçoar esse diálogo? Me escreve, me encontra nas redes sociais, é facinho me encontrar por lá, aqui pelos comentários, eu estou sempre atento para a gente poder manter esse diálogo de vida. Apuleio, O Asno de Ouro, não só o mito de Eros e Psique, mas o livro inteiro trata de coisas fantásticas, ainda lerei. Da mesma editora 34, eu tenho o Metamorfoses de Ovídio, eu já indiquei essa leitura antes aqui. Ambos são livros bilíngue, então O Asno de Ouro em latim e em português, esse em grego e em português. Eu recomendo muitíssimo a leitura, aliás, editora 34 é incrível o que vocês estão fazendo com essas obras. A tradução me parece realmente muito boa, as capas são incríveis, a edição está espetacular e nos dá vontade de ter todos na nossa coleção de livros. Editora 34, muito obrigado. Jean, muito obrigado. Eu acho que temos caminhado aí com esse diálogo de uma maneira muito rica. Bom, um abraço a todos vocês, espero vocês nos próximos vídeos. Se inscreve no meu canal, me ache lá nas redes. Vamos abrir aí esse diálogo, falar sobre temas e conversar cada vez mais sobre a psicanálise no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso dia a dia e também nas artes. Um grande beijo. Até a próxima.